Bom dia, meus irmãos. Eu sou Gisele Fernandes, aluna do segundo ano do SEC e membro da Igreja Batista Emanuel. E é uma honra estar na manhã de hoje trazendo a mensagem, cujo tema é Atendendo o Chamado de Deus. Eu nasci num lar cristão e fui criada com princípios cristãos, através do culto doméstico no lar, a escola de EBD e assim, fui mensageira do Rei. Aos 9 anos de idade, eu aceitei a Cristo. Aos 11, eu fui batizada. E assim, segui na minha caminhada cristã. Com o exemplo dos meus pais, eu segui também cantando, que eles cantavam duetos e cantavam no coral. E aí, aos 14 anos de idade, eu entrei no coro adulto, porque na igreja que eu fazia parte não tinha coro jovem nem coro de adolescentes. E me formei na escola e fiz o curso técnico na área de saúde e passei a trabalhar nas viagens missionárias, passei a participar das viagens missionárias fazendo aferição de pressão, trabalhando com as crianças, na recreação, no culto infantil, contando história. E aí, aonde me chamasse, eu estava lá trabalhando junto, na parte de viagem missionária. Mas ainda não foi o tempo do meu chamado. Ali, o Senhor estava me encaminhando para a sua vontade, E assim, na minha juventude, eu mudei de igreja, passei para a Igreja Batista Emanuel, e foi aí, no culto de missões mundiais, com a missionária Ana Alzira e os Radicais África, que a chama ardeu forte no meu coração para missões. E aí eu fui encaminhada para conversar com a professora Daisy, e a partir daí eu passei a trabalhar também nas viagens missionárias da igreja. E fazendo a parte de palestras que eu já fazia, e também fazendo trabalho com as crianças, auxiliando as cestistas, E fui aí, o Senhor foi moldando, foi chamando cada vez mais, foi ardendo a chama no meu coração. Mas com o passar dos anos, essa chama ela foi diminuindo. Abrandou, mas não desapareceu, Ela ficou mais calminha. Mas fiz um curso de rede ministerial e descobri quais os dons que eu tinha em evidência. E através disso, eu fiz a minha formação de ensino superior. Eu fiz um curso de pedagogia. Era o Senhor encaminhando a minha vida na vontade dele, E aí eu passei, nessa época que eu fiz o curso de pedagogia, eu estava trabalhando no NASCE, Núcleo de Atuação Social da nossa igreja, E assim, foi um período de grande valia para o meu crescimento profissional, o meu crescimento espiritual também, porque ali eu estava auxiliando as cestistas na parte de educação e também eu fiz o voluntariado na parte de educação. Eu fui professora de escola, de reforço escolar. E aí foi de grande valia para mim, porque foi o meu momento de ir para a sala de aula, de aprender coisas, coisas novas na área de educação. E aí a vivência em sala de aula com os alunos, montar um planejamento de aula. E aí foi muito bom para o meu crescimento. Essa época, eu agradeço muito a Deus, agradeço a equipe do Ministério do NASCE. Na época que eu trabalhei foi maravilhoso. E aí cheguei ao final do curso de pedagogia e também terminei o meu tempo de trabalho ali. E aí, nesse mesmo período, a minha mãe foi acometida por um câncer. E nesse período, foi o período que o Senhor mais me provou, Eu fui provada ali naquela época.
mas o Senhor não me deixou desprovida do seu cuidado. Em tudo o Senhor estava provendo as coisas para mim. E aí, o que aconteceu? Nessa época, Ele sempre mostrava a sua mão poderosa sobre a minha vida. E este período eu precisava parar para poder me dedicar à minha família. Então, essa prova que eu passei não foi só uma prova, foi um propósito de Deus na minha vida. Porque eu tinha que parar, eu tinha que dar atenção à minha família. E nessa época, foi a época em que mais minha mãe precisou de ajuda, porque a saúde dela estava definhando. E aí, porém foi nessa época que eu precisava realmente parar para dar atenção para minha família. E aí eu dei todo o suporte para minha família, principalmente a minha mãe, que estava com a saúde bem fragilizada. E 1 ano depois ela chegou a falecer, né? Entretanto, nesse período em que minha mãe faleceu, foi o período em que eu mais me dediquei na obra do Senhor. Eu fui às viagens missionárias, eu trabalhei no louvor da igreja, cantei nos corais, fiz parte das cantatas, me dediquei o máximo que eu podia na obra do Senhor. E aí, foi essa época em que o Senhor começou a trabalhar na minha vida, chamando novamente para o seu ministério. E aí, eu cheguei nessa época, e aí, nessa época eu passei aí as viagens missionárias com mais frequência, eu passei a auxiliar as cessistas, né? Ajudando na recreação, nas aulas de cantar, fazia tudo. Aonde havia espaço e eu podia trabalhar, eu trabalhava nas viagens missionárias. E aí o Senhor foi me moldando, foi acendendo novamente essa chama para missões. E certo dia, em uma viagem missionária, que eu fui ao campo, o Senhor tocou mais forte ao meu coração. Era o campo missionário de um casal amigo meu, que eu cheguei a conhecê-lo, o pastor, ainda seminarista. E aí eu tinha intimidade para conversar com eles e perguntar, né? Porque havia uma pergunta que ficava no meu coração, que eu acho que era o que me impedia de seguir em frente, né? De me entregar por inteiro. E a pergunta era a seguinte, e eu perguntei para eles: o Senhor tem provido todas as coisas para vocês? Ao que eles me responderam: o Senhor não tem deixado faltar nada. O Senhor tem dado tudo o que precisamos. E aí eu voltei chorando para o ônibus, porque o Senhor havia confirmado a sua palavra a mim, né? Que Ele provê todas as coisas. E assim, em 2020, em janeiro de 2020, eu entrei no seminário de educação cristã e estou cursando o curso de missiologia, né, de educação cristã com habilitação em missiologia. E o Senhor tem provido todas as coisas. Ele tem... eu dei esse primeiro passo e o Senhor tem feito com que tudo corra conforme a vontade dEle. Se você também você sente de Deus esse chamado, não hesite. Diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Assim como eu fiz e o profeta Isaías também fez. Esteja disposto aí a querer se colocar na vontade de Deus. E o Senhor irá prover todas as coisas. Eu dei o primeiro passo, estou aqui seguindo a vontade de Deus para onde Ele quiser me levar. Eu estou disponível. Que Ele faça a sua vontade sobre a minha vida. E espero que você também, se você sente em seu coração, você também possa atender esse chamado. E o SEC é o lugar que você pode estar indo se aperfeiçoar. Se você tem o chamado, esse é o local. Então, que Deus abençoe a sua vida.
Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele irá fazer. Que Deus abençoe.